A vida é isso, um pouco consciente, um pouco inconsciente, um pouco consciente, um pouco rajas, um pouco tamas. Por isso que a gente dorme 9 horas por noite, né? Ou 8, enfim, não. Um terço do dia a gente fica tamas. Deveria ficar um terço rajásico e um terço sático, mas a gente deixa as outras 16 horas só rajásico. Nada sático. Mas hoje em dia as pessoas já não dormem mais 8 horas, né? Verdade. É rajásico cada vez também, mais. mas o ritmo do mundo, né? Dorme 6 horas, 5 horas. Se eu dormir 6 horas, eu já não sou. É muito desumano, né? Mas as pessoas, quem trabalha 9 horas por dia pega 2 horas de condução de ida e 2 de volta, se não fizer isso, não vive, não come, não. Queria que você tirasse essa dúvida aí. Às vezes eu escuto nas redes sociais, os especialistas eles dizem que se você dormir antes da meia-noite, círculo circadiano, não é isso? E aquilo tem um valor maior, quase que o dobro do que depois da meia-noite. É verdade isso? É o que dizem, né? Mas, assim, as coisas são complexas, né? E, assim, antes de existir luz elétrica, se diz que a gente dormia em 2 períodos, em 2 etapas, né? A gente dormia até mais ou menos meia-noite, acordava, ficava 11 horas, sei lá, ficava de 11 até as 3 acordado, depois dormia de novo e acordava no nascer do sol, né? Porque ninguém dormia 12 horas só porque não tinha sol, né? Mas quando acabava a luz, a tendência era as pessoas caírem no sono, né? Então, essa nova relação, o que é você ter dormido nesse horário, mas estar com a luz do poste da rua acesa no seu rosto? Quer dizer, o que acontece com a sua pineal enquanto você está... Porque se você fechar os olhos na frente do poste de luz, você continua vendo a luz do poste de luz. A tua pálpebra é uma pele muito fininha, a luz passa por ali. O que isso faz na tua pineal? Quer dizer, então isso tudo hoje em dia é muito relativo, né? O relógio circadiano era a ideia de você estar, como é que se diz, afinado com o ritmo do sol. Existem 2 tipos de afinação. Os chakras ímpares, eles se afinam pelo ritmo. E os chakras pares, eles se afinam pela tonalidade, pela melodia, né? Então, quando você está falando de se afinar com o ciclo circadiano, você está falando do primeiro, do terceiro e do quinto chakras, né? Mas o que é a melodia do mundo, entendeu? O que os pássaros estão cantando? Você está escutando mais algum pássaro cantar na sua casa? Né? Você escutava os grilos de noite, você escutava, né? Então existia uma afinação não só com o ritmo do planeta, mas com a sonoridade também do lugar onde você estava. Mas, Carlos, isso é para viver mais de 100 anos, né? Não vai escapar disso, não. Não adianta dormir pouco, né? O que eu percebo, esse reloginho aqui, ele mostra o sono profundo, ele registra, né? Que máximo! Ele comunica com o telefone e ali de manhã eu posso olhar como é que foi. Se eu durmo depois de meia-noite, a quantidade de sono profundo é muito menor do que quando eu durmo 10 horas da noite. Se você dorme mais cedo, você pega mais tempo de sono profundo. Científico isso. Não, é assim. Como se diz, a acupuntura, eles separam os horários de 2 em 2 horas, e em cada 2 horas você tem determinados meridianos que estão mais ativos, né? Eu só relativizei no sentido assim, de que não é só isso, né? O ideal seria que você estivesse vendo isso, de repente, sei lá, vivendo numa cabana sem luz elétrica, aí isso seria potencializado a uma... Né? E aí você dormiria normalmente esse horário, você não teria que pensar sobre dormir antes da meia-noite, né? Mas hoje em dia tem muitos outros A gente não tem um ritmo de vida que a gente escolhe, né? Nem o que eu queria dizer é que tem outros fatores e estímulos
que quebram muito desse efeito, entendeu? Que amenizam esse efeito, que diminuem. Esse é um dos fatores, né? Mas se você for dormir lá em Rio Bonito de Cima, na frente do riozinho, se você dormir de manhã, de tarde, de noite, seu sono vai ser mais profundo, de repente, do que se você dormir aqui no Rio de Janeiro, né, no melhor horário, entendeu? Não é só o horário, né? Bom, os chakras pares, eles nos ligam... Tá. Os chakras pares, eles... Liguei na hora que o Carlos começou a falar. Os chakras pares, eles nos ligam uns aos outros. Então, e o segundo chakra, ele é uma beleza, porque ele é o chakra do prazer e é o chakra do discernimento. Ele é o chakra, ou seja, o que é o prazer? Quando você está com prazer, o Reich media isso eletronicamente, né? Ele via que quando a pessoa estava sentindo prazer, ela tinha uma maior quantidade de energia circulando na periferia do corpo, na pele. E quando você tem mais energia circulando no corpo? É quando a energia do teu kanda chega até a periferia. Então, o verdadeiro prazer você tem quando você consegue desobstruir essa raiz, que é o kanda, e todos os galhos que levam a seiva dessa raiz até a periferia. Agora, o segundo chakra, ele ao mesmo tempo que é um chakra de consciência, ele é um chakra de ligação entre nós. Quando você está centrado no seu kanda, você, queira ou não queira, está mais ligado com as pessoas em volta. As pessoas em volta vão prestar mais atenção ao que você fala. Você fala com mais centramento. Então, quando você fala, você tem a possibilidade maior de centrar o outro também. O quarto chakra também é um chakra que nos liga aos outros, já por outro caminho. O quarto chakra é aquela, digamos assim, aquele broto da rosa emocional que, quando abre dentro de você, ele se identifica com a essência embutida dentro de todos os outros em volta. Então você... hoje eu estou tão cheio de livros, né? Tem um livro que eu não lembro o nome agora, mas que é o máximo. Eu vou fotografar para vocês e mando para vocês. É um livro de ficção norte-americano, mas o cara devia saber muito de esoterismo na ficção, né? E enfim, o cara busca lá uma pedra durante o livro, é a pedra não sei o que o livro, como é que é? Eu sei que tem uma hora no livro em que ele contata o centro do coração dele e ele começa a descrever, ele diz que naquela hora ele vira uma peça de um colar, uma pedra de um colar, onde todas as outras pessoas são pedras daquele mesmo colar, e que aí ele percebe como a energia circula entre todos os seres humanos, né? Isso é o chakra do coração. E o sexto chakra é a intuição, é quando você... o sexto chakra é onde você é capaz de ler o que está se passando na cabeça do outro. É quando você é capaz de pensar, você pensa na Bia estando aqui no Rio, a Bia te liga estando lá em Petrópolis, assim, você pensou em... O que houve? Achei que tinha que te ligar agora, está tudo bem aí? Né? O sexto chakra é o chakra da telepatia nesse sentido. Os chakras ímpares são chakras da individualização. Então, os chakras ímpares, eles se sintonizam pelo ritmo. Então, se tem uma pessoa, você está aqui fazendo o exercício assim, né? E de repente começa a tocar lá o negócio da igreja, de repente quando você vê, você está virando no ritmo do sino. Entendeu? Isso é o chakra ímpar. Você, de repente, sem perceber, se afina ao ritmo do que está acontecendo em volta. E o chakra par, ele se afina à tonalidade do que está acontecendo em volta. Então, ele está escutando a voz daquela pessoa e, de repente, entra naquele mood da outra pessoa. Né? Mas a vida é muito bela, né? Não é? Depois do almoço, não achei não. Foi bruxada a sessão depois do almoço? Foi depois do almoço? Não, conversa do almoço. Não, a vida é bela, não estou dizendo que a gente vai permitir que ela continue bela. Mas ela é muito bela, se você pensar o que é esse sistema de chakras, né? O que é a possibilidade de você se centrar aqui e com isso mudar totalmente a tua perspectiva de vida e de mundo. Por exemplo, o quinto chakra
é a comunicação verbal. Mas quando a sua pelvis tem uma ligação com a sua mandíbula, o seu sistema ósseo passa aqui numa coisa individualizada, uma vértebra em cima da outra. Quando chega aqui nas ancas, divide em dois. Você tem, né? Todos os orifícios que você tem para a direita, você tem para a esquerda aqui, né? Você tem o orifício onde encaixa o fêmur, você ali no sacro tem 2 orifícios, um para cada lado. E a mesma coisa aqui, quando você chega aqui, você chega na mandíbula e você tem uma articulação aqui e outra aqui do outro lado. Você tem 2 narinas que saem para cá. Então, você aqui, as coisas se dividem em 2, aqui as coisas se dividem em 2 e aqui o sistema ósseo é um só. Então, tudo que você faz na sua pelvis afeta a sua mandíbula. Então, quando você se centra no seu Kanda, a sua voz fica diferente. A sua voz vira a voz, não só o seu tom natural, mas porque o quinto chakra ele dá o ritmo para a voz. Mas é esse contato com o segundo chakra que vai fazer, porque se você tem qualquer deslocamento de quadril, você vai ter um deslocamento de mandíbula e a sua voz vai ser, de alguma forma, modificada. Não vai ser a sua voz natural. Você vai falar um tom acima, vai falar um tom abaixo. Para você achar o seu tom, você tem que botar a pessoa E os fonoaudiólogos hoje em dia sabem disso. Isso é que é o doido. Pedro, eu escutei, senti vários estalos. Tem a ver? A sensação nos movimentos que eu estava fazendo, vários estalos. Ou estou muito enferrujada, ou está passando energia. Os dois. Está passando energia num lugar que não está lubrificado. Né? O ideal é você dar uma lubrificada. Você podia passar óleo de coco por uns dias nas tuas dobradiças todas. Porque com a idade a gente lubrifica menos e com pouco movimento lubrifica menos. O que mais lubrifica é o próprio movimento. Então, se você estava sem movimentar ali, é natural que não esteja lubrificado. Agora, pode ser muito saudável para você passar um óleo de coco uns dias para lubrificar. Óleo de coco comum mesmo, né? Extra virgem comum. Extra virgem. Extra virgem já não é comum, né? Não, o que eu digo é o seguinte, não é nenhum cosmético. Não, óleo de coco mesmo. Óleo de coco. Legal. O óleo de carnaúba, que é carnaúba, copaíba, que é excelente, mas é muito caro. Outro dia, uma amiga minha que tem um restaurante natural, ela disse, eu consigo pegar para você a preço de fábrica, a preço de produtor. Aí o preço de produtor era R$260 cada litro. O de coco é bem mais barato, né? Então, faz um efeito parecido. O cheiro também, né? Oi? O de copaíba, o cheiro é bem forte. O de copaíba tem a vantagem de que ele não endurece no frio, né? Mas aí tudo bem, você pega e passa a pasta mesmo do coco, porque esses dias estão frios, provavelmente o óleo de coco vai solidificar. Então você passa a pasta com o calor do corpo ele dissolve. Aí o Veda fala pra gente esquentar um pouquinho, né? Mas não precisa, porque o próprio corpo vai esquentar. Você vai passar quando você passar no teu braço, ele já derreteu. Se não derreter, aí é melhor esquentar o corpo, porque aí o corpo está... Dá uns pulinhos assim, né, para esquentar o corpo. Mas é isso, estar centrado no próprio Kanda é o princípio de tudo. No Oriente é o princípio de tudo na vida, né? Tanto centrado no próprio Kanda, assim, tudo todos os males já amenizam. Não é que você acabe com todos os males do corpo, mas todos amenizam, porque você não vai mais conseguir ter o mesmo nível de tensão muscular pelo corpo. Você pode continuar tenso, mas a tensão a partir de um nível não te deixa estar centrado no Kanda. Então, se você conseguir ficar centrado ali, você já dissolve o excesso, como é que se diz, doentio de tensão, né?
acho que você falou isso aí, excesso doentio de tensão. Eu acho que a gente às vezes nem se dá conta, né? Dificilmente se dá conta. A gente estava Você passa mal, né? A gente estava conversando de manhã, eu e ela ali tomando café, e eu falei uma coisa, ela falou assim, eu também. Por exemplo, as pessoas falam comigo assim, mas você é tão tranquila. Eles me acham tranquilidade. Mal sabe. Mal sabe. Não, tem que saber qual é a régua deles também, né? Quer dizer, tá. você está te comparando com o quê, né? Não, mas assim, quem Com olha eles, de fora me acha muito tranquila. E eu não sou nada tranquila. É, Né? é. Então eu acho que é por isso. É o excesso, como é que é? Você falou? O excesso. Não, mas aí é uma outra coisa, que você processa intelectualmente o tempo todo, tudo está passando por você. Então isso não te deixa relaxar, entendeu? Mas. E é isso mesmo, é aquele estéreo virgem ali. Mas se você se comparar com o que está acontecendo fisicamente, talvez com eles, talvez você ainda possa se considerar relaxado, né? Porque tudo é escala, né? Você não está jogando para fora. Pra né? fora. Não, em As terra... pessoas estão o tempo inteiro. Não, além disso, Bia, em terra de cego quem tem o olho é rei, entendeu? Então, você sabe que você é cego, mas ele que não tem olho nenhum diz assim, opa, essa pessoa é vidente, né? Mas você sabe que eu acho que às vezes eu pago um preço por isso, né? E certamente que deve ter um monte de coisa desequilibrada aqui, né? Que é assim, a minha doença nessa vida é enxaqueca. E é assim, hoje em dia eu tô ótima, mas há uns 5 anos atrás, teve uma vez que eu fiz um mapa, foram 21 dias com dor de cabeça em 30. Então, olha só o nível de lixo que eu retenho para mim ou que eu não boto para fora, né? O nível de atividade interna que você tem processando tudo, né? Interno, né? Então, assim, para mim, realmente, o exercício de meditar, parar e sair dessa ditadura mesmo da minha cabeça é muito importante. Mas você pode também tomar os anti-inflamatórios naturais que também ajudam, né, nesse sentido, né? Cúrcuma com um pouquinho de pimenta do reino, água de caroço de abacate. Rala? Bota o caroço? Em vez de ralar, você pode passar naquele fatiador. Porque se você ralar, na hora que você tomar, você vai tomar o pó junto. Também não tem problema se tomar. Mas você pode passar para ficar mais agradável, você pode passar no ralador, coloca no litro d'água, 2 caroços para 1 litro d'água. Aí você vai tomando ali um copo por dia, você vai demorar uns 5 dias para tomar. Enquanto isso, já vai fazendo outro. É um anti-inflamatório interno muito bom. É um preventivo de inflamações internas. E todos nós aqui precisamos, porque depois, vivendo no Rio de Janeiro depois de uma certa idade, né, todos nós temos a tender comendo as coisas da cidade, essas coisas. E a maioria das doenças depois de uma certa idade está associada ao processo inflamatório interno. Né? Sim. E não deve ter efeito colateral. Oi? Que eu saiba, não. Pois é, se você tomar um anti-inflamatório farmacológico. Anti-inflamatório farmacológico você só toma quando a casa está pegando fogo. Aí você pode chamar o bombeiro, ele arrasa a casa toda, mas acaba com a fogueira, entendeu? É para isso. Mas esse outro não, esse outro você pode tomar direto. E pode comer o abacate também todo dia. Comer 100 gramas de abacate por dia. Oi? Abacate, eu consumo bastante. 100 gramas por dia também, né? Porque senão... Só não pode passar do... Senão engorda. Porque senão você vai ter Só não pode o quê? uma diarreia. Eu posso comer 10 abacates. Aquilo ali é fibra pura, né? Não tem. O meu problema é o inverso. Não, o problema de comer muito abacate é engordar mesmo. E a diferença entre o remédio e o veneno é sempre medida, né? Qualquer coisa que você coma demais, vai ficar faltando outros alimentos que você deixou de comer outros, né? Então vai ficar faltando alguns elementos daqueles elementos e você dança, né? A nutricionista falou isso, que a gente tem muito a tendência à monotonia alimentar, né? A gente tem a tendência de comer sempre as mesmas coisas. Eu realmente tenho essa tendência. No Tibete, os monges todos eram, né? Quando tinha monges lá, né? E hoje em dia
uma raridade, né? Você procura com lupa para achar um monge, mas quando era uma terra de monges, todo mundo era vegetariano, mas um dia por ano todo mundo tinha que comer carne. Juntava os monges todos, aí fazia um banquete assim que podia comer um pedacinho de presunto, mas tinha que comer um pouco, entendeu? Tinha que comer um pouquinho de cada coisa, para ter os elementos todos dentro de si. E também pelo lado do preconceito, para não dizer que negou nada da existência, enfim. E também porque as pessoas têm mania de criar os seus rituais e solidificar e eternizar aqueles rituais nas culturas diferentes, né? Porque vai saber quem inventou isso, em que ano, né, que ficou até hoje, né? Mas que tem um lado inteligente por trás disso, tem, né? É um outro aspecto que eu lembro que o Dalai Lama falava, que ele nunca negava comida que alguém oferecesse para ele. Então, por isso ele não era vegetariano, estritamente. Não. Ele estava na casa de uma pessoa, oferecesse uma feijoada, ele ia comer. Não. Ele não nega nada, ele não nega a crítica também. A pessoa critica ele ri, fala, Leonardo Boff, aqui na Rio 92, teve um debate lá no aterro, né, que os dois participaram. Aí o Boff perguntou para ele qual era a melhor religião. Aí o Dalai Lama virou para ele e falou assim: aquela que te fizer feliz. Aí o Boff falou: não consegui pegar o cara. Todo mundo esperando que ele falasse budismo, né? Mas é isso. Fazer um intervalozinho de 5 minutos para tomar uma aguinha e fazer outra meditação, pode ser?